Olá a todos. Ontem eu terminei de gravar o último vídeo do canal, né, de despedida, respondendo perguntas, e ainda preciso colocar ele no ar, né? E hoje o Douglas do canal Inteligentista fez uma crítica à Terra plana e eu resolvi gravar um vídeo extra que eu vou colocar antes do último vídeo, claro, né? Então assim, só para não gerar confusão, eu não estou terminando o canal por causa do Douglas, o que eu já gravei ontem, e eu acho que o criador me deu uma cutucada através do Douglas para fazer esse vídeo adicional aqui sobre Terra plana. Então assim, esse vídeo aqui não deveria nem existir, porque o canal já deveria ter acabado no vídeo que vocês vão ver por último, que é o último vídeo do canal, mas esse vídeo é um vídeo extra, ok? Então vamos lá. O Douglas falou lá algumas coisas más da Terra plana, etc, tal. E eu entendo a frustração do Douglas, eu entendo perfeitamente, perfeitamente. O vídeo dele é assim, ele exagerou, mas eu entendo o que ele disse. Eu fiz um vídeo aqui neste canal falando sobre o engano que estaria associado à Terra plana. Agora, por que eu entendo ele, né? Porque assim, ok, vamos entrar nessa questão. Vi várias pessoas respondendo o vídeo do Douglas, né? E sim, eu concordo com o Douglas. Tem muito antissemita no meio da Terra plana. O pessoal pega um assunto e usa para enfiar um outro assunto. E é sempre a mesma história. Ah, porque não morreram 6 milhões de judeus no Holocausto? Vamos lá, vamos primeiro falar sobre isso. Se não morreram 6 milhões de judeus, morreram só 1 milhão de judeus, alguém acha pouco? Morreu 1 milhão de judeus na condição que eles foram mortos? Corpos empilhados, inclusive. Não? Vocês acham pouco? Ou muito? Vamos supor que fosse só 200 mil judeus. O que você acha? Você percebe? A discussão é número? Para mim não faz diferença se foi 200 mil judeus ou foi 6 milhões de judeus. A condição com que eles foram mortos, isso tem fotografias da quantidade de atrocidade, por exemplo, as caixas cheias de dentes com obturação de ouro que o pessoal encontrou, o pessoal arrancou aqueles dentes dos caras, percebe? Tipo, não, eles inventaram, eles foram lá e fizeram vários dentes diferentes, com obturações diferentes, colocaram numa caixa para tirar uma foto, que foi tirado no dia que o pessoal entrou lá nos campos de concentração. Como é que eles fizeram isso? Então percebe, eu entendo, é muito frustrante assim quando a gente vê antissemitismo, vê esse ódio aos judeus dentro de uma coisa que, puxa vida, poderia ser uma discussão saudável, que é a Terra plana. E assim, e o pessoal vem e falou o seguinte, mas sério, sem brincadeira, eu vi, acho que o Gideão falando isso hoje, e por isso que eu entendo o Douglas. Mas o Hitler só fez o que fez com os judeus porque ele sabia que os banqueiros judeus estavam controlando o mundo. Sério, Hitler pegou só banqueiro? Aquele monte de gente lá nos campos de concentração era só banqueiro judeu. Não tinha sapateiro, não tinha ferreiro, não tinha costureiro, não tinha nada disso. Era tudo banqueiro, não é verdade? Ele foi nos bancos e pegou só banqueiro. Ah, não, né? Tinha um monte de gente muito pobre, gente judeu pobre. Percebe? Os banqueiros, vazaram. Eles tinham grana, pegava lá o meio de locomoção deles e vazavam. Quem ficou para trás? Gente pobre, gente muito pobre. Tem fotos do caminhão. Imagine só você é uma família judia, você entra num caminhão, o pessoal do governo te fala, a gente vai te colocar num lugar seguro. Eles fecham a porta do caminhão e conectam o escapamento do caminhão dentro do lugar que você está confinado, para morrer todo mundo lá dentro, incluindo a família da pessoa. Imagine o cara chegando no campo de concentração, onde ele está com o filho, com a mulher, e eles são separados, porque é por segurança, as mulheres ficam de um lado, os homens do outro, etc. Tal. Então, sabe, uma pessoa que não tem habilidade para sentir sentimento por isso, é um monstro. E, digo mais, as pessoas que almejam o mal dos judeus, o que eu posso dizer a elas é o seguinte, isso não vai te atrair nada positivo, ok? Agora, embora eu entenda, então eu sinto essa dor que o Douglas
que fez o Douglas fazer o que fez, eu sinto essa dor. Eu sinto quando eu vejo antissemitismo no movimento de terra plana. Eu sinto essa dor. Por que o cara não fala de terra plana? Por que ele não fala de coisas que agregam? Por que ele vai tentar desmerecer os judeus? Eu já devo ter falado isso, acho que no vídeo de finalização do canal. Simplesmente o pessoal quer que você odeie judeu. Isso não vai mudar a vida de nenhum judeu. Os judeus vão continuar sendo prósperos, etc., porque eles seguem a Bíblia. Ah, mas o próprio Gideão falou na crítica ao Douglas. Ah, porque o Stalin, o Karl Marx era judeu. Não, não eram judeus. Não eram. Qual que é a definição de judeu? O cara nasceu em Israel? Não, não nasceram. Ele nasceu na Alemanha, o Karl Marx, por exemplo. Então, em tese, é alemão. Mas, tudo bem, os judeus acreditam que quem nasce de uma mãe judia é judeu. Concordo também. Só que a Bíblia é muito clara. Uma pessoa arriscada do povo de Deus, ela não é mais considerada um hebreu, um israelita, se não seguir a Bíblia. Como é que um ateu, que nem Karl Marx, que fez baixarias e não respeitou nada da Bíblia, pode ser dito como judeu? Só uma pessoa ignorante que nunca leu a Bíblia, porque lá é muito claro: se você fizer determinadas coisas, você é arriscado do meu povo, ok? Então, existem judeus maus. Não, a partir do momento que o cara foi mau e infringiu a Bíblia, ele não é mais judeu, ele já foi cortado. Só um ignorante não sabe disso. Então, assim, eu entendo a frustração do Douglas. Vocês estão vendo a frustração que eu estou tendo? É igual do Douglas. Então eu entendo porque ele foi lá e deu aquele desabafo enorme e agredindo, ok? Sim, a gente agride, né? Quando a gente está ferido, a gente fere, não é isso? Então, eu entendo o Douglas nesse sentido, mas eu gostaria de mostrar que porque eu penso diferente, ok? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que responder por que eu resolvi falar de terra plana aqui no canal, por que eu resolvi apoiar terra plana. Então vamos lá. Eu queria no início do canal falar sobre vacinas, que é fundamental a discussão de vacinas. Está matando nossas crianças, está enfraquecendo nossas crianças. Eu queria falar sobre os erros da ciência, eu queria falar sobre terra jovem, eu queria falar sobre darwinismo. E tipo assim, a única coisa que eu não queria falar era sobre terra plana, ok? Eu tinha uma simpatia quando abri o canal, mas eu não queria falar terra plana. Fui estudando o assunto e não queria falar nem a pau. Por quê? Por mais que eu tivesse uma certeza no assunto, pensa, estrategicamente, o que eu ganho falando terra plana? Quando eu falo da terra plana, as pessoas que podem estar se simpatizando com o negócio da vacina vão falar: pô, o cara acredita que a terra é plana, caiu por terra. Eu vou estar falando bem de judeu, o cara acredita em terra plana, caiu por terra. Vou estar falando de Bíblia, o cara acredita em terra plana, destrói o que eu estou fazendo, destrói meu trabalho, percebe? Eu vou falar sobre a terra jovem, que tem artigos científicos sobre o assunto, terra plana não tem. Aí eu falo sobre terra plana, falo sobre... tudo que eu falo vai... no final das contas, as críticas que eu recebo sobre vídeo de vacina, sobre vídeo não sei o que, é sempre a mesma. O cara acredita em terra plana. Tipo, não, eu não ia falar sobre terra plana. Definitivamente. Eu fiz um vídeo no início do canal onde eu me propus a defender as pessoas poderem pelo menos discutir o formato da Terra. Isso é justo. Isso o ser humano tem o direito, percebe? De questionar isso, né? Inclusive, eu também assisti o vídeo do Bruno Alves falando assim: o ser humano tem o direito de questionar sobre o Holocausto. Olha, eu vou dizer o seguinte: questionar os números é uma coisa. Agora, falar que os judeus são o mal do mundo e etc, fazer afirmações sem nunca ter ido para a Alemanha ver, ido para a Polônia ver como é que foi, sem ter conversado com judeus, desculpa, isso aí não é questionar, isso aí é fazer afirmação no vazio, percebe? Então assim, agora, fazer um questionamento sobre o formato da Terra eu acho válido, com certeza, acho válido questionar tudo. Agora, você pode questionar, você não pode afirmar coisas sem você ter um mínimo de dado. Por exemplo, o Holocausto, ok? Tu tem que estudar muito o Holocausto para ver. Aquilo ali foi uma coisa assim, absurda. Mas nem todo mundo foi morto com câmera de gás. É verdade, teve gente que morreu de fome, né? O pessoal fala: mas os caras morreram de fome. Não importa o que eles morreram, foi injusto. O cara estava na casa dele, ele foi retirado lá de dentro. Se você fosse retirado da sua casa,
para levar para um campo de concentração, você ia falar, ah, não, não foi injusto porque eu morri de fome, ou em vez de morrer de não sei o quê. Não, percebe? Tá errado, é errado. O que é errado não deve ser defendido. Ah, mas o cara fez por tal motivo, mas ele errou, ele fez errado. Ele foi um monstro, ok? Então assim, agora, continuando a ideia. Então eu não queria falar sobre terra plana, mas eu defendi as pessoas poderem perguntar. Não existe pergunta idiota. Foi isso que eu fiz. E aí, de repente, o irmão Neemias do canal Verdade Revelada fez um convite para participar do Hangout. E eu falei, ele vai me perguntar sobre terra plana. E eu acho que eu não vou aceitar o convite. E assim... E tudo bem, aceitei o convite, ok? Eu tinha recebido vários convites de Hangout, por exemplo, da Paula Marisa. Tinha recebido, e o canal era pequenininho, tinha 1000 pessoas, e o canal da Paula Marisa, por exemplo, era enorme. Tinha um monte de canal me enviando convite. E eu ou respondia ou não respondia, mas assim, eu não tinha interesse. Mas assim, eu tenho um profundo apreço pelo irmão Neemias, que me mostrou muitas coisas no canal Verdade Revelada. Então, eu aceitei. Ok. Quando o irmão Neemias me perguntou sobre a Terra plana, eu estava preparado para fazer o enrolation, ok? Isso aqui tal. Só que o Hangout ficou horrível, não dava para ouvir o que eu estava falando. Então o irmão Neemias falou assim: grava depois de uma forma as respostas. E quando eu fui gravar para todo mundo poder ouvir o que eu estava falando, eu fiquei com vergonha de dar um enrolation. Falei, não, o irmão Neemias expõe a verdade, eu não posso, assim, não expor o que eu acredito, o que eu vejo. Eu falei, vou falar, pronto. E ok, é isso aí, pra ciência, terra é plana, ok? Eu pensei assim, putz, desmorona tudo que eu tô montando, negócio de vacinas, para as pessoas entenderem o que a escola tá fazendo com a mente das crianças, tudo mais. Mas eu falei, paciência, eu não posso faltar com a verdade por, assim, medo de crítica. Desculpa, não dá. Então foi isso, eu só entrei nisso por causa do irmão Neemias. E aí eu vou começar agora a falar com o Douglas, pro Douglas. O irmão Neemias, do canal Verdade Revelada, tem vídeos lindos. Ele defende o restabelecimento de Israel. É um israelita. Ele tá restaurando pessoas, ok? Assim como ele acredita que um número gigantesco de pessoas são israelitas perdidos, que estão espalhados pelo mundo abençoando as nações. Ele tem um trabalho magnífico com o irmão Yahussef, que tem um livro que ele vende lá acho que no site dele, que se chama Restaurando Israel, alguma coisa do tipo, de um rabino messiânico americano que acredita que das 7 bilhões de pessoas no mundo, 5 bilhões são judeus, são hebreus, são israelitas, têm origens israelitas. Então assim, faz um trabalho magnífico. Então eu não falei de terra plana porque tem canais antissemitas. O Eric Dubey, que o Douglas falou mal, é um monstro, ok? O cara da terra plana é um monstro, um antissemita assim de marca 500, ok? Então assim, se você for ver o que tem escrito em livros de terra plana, eu nem recomendo muitos livros aqui, eu já li vários, porque assim, você lê tudo legal até a página 100, da 100 até a página 400 é só falando mal de judeu. Então, tipo assim, é uma coisa que tem... Tipo, é uma verdade que foi liberada para tentar convencer pessoas que nunca odiariam judeus a odiarem judeus, ok? Mas ela é uma verdade. Ela é uma verdade. E assim... Então, assim... eu não falei, não me expus sobre terra plana por causa dos antissemitas. Pelo contrário, eu fico nervoso quando eu vejo um antissemita falando terra plana. Eu me expus porque um judeu, um hebreu, um israelita, o Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, ele me perguntou, e ele tinha já mostrado estudos falando da relação entre a Bíblia e esse modelo. Então, assim,
Você tem que pensar quando você está agredindo os terraplanistas, falando assim, ah, todos são antissemitas, ou tem muitos antissemitas, com exceções, porque ele pensou em mim, né? O Afonso é exceção porque ele gosta de judeus. Eu amo o povo hebreu. Porque é o povo de Deus, ok? E os cristãos estão dentro. O que Jesus veio fazer na Terra? Ele veio resgatar, veio encontrar as ovelhas perdidas de Israel, esse pessoal que está distribuído no mundo inteiro. Então, se você lê a Bíblia e fala assim, o que Jesus fala bate no meu coração, você tem que pensar, puxa, será que eu tenho um pezinho lá no povo hebreu? Né? Então, assim, é uma coisa de irmão. Onde já se viu você odiar seu irmão, percebe? Os judeus e os cristãos sempre foram assim. Jesus era um judeu, percebe? Ele é da tribo de Judá, inclusive. É isso que diz a Bíblia. O Salvador viria da tribo de Judá. Então como é que ele não seria judeu se ele veio da tribo de Judá? Percebe? Então é isso. Basicamente o que eu tinha a falar sobre essa questão do antissemitismo. Poxa vida. Ok, concordo com você. Eu falo assim, eu evito falar o nome de canais porque tipo assim, eu não vou dar minha energia para isso. Não vou dar minha energia. Fulano é um animal por falar tal coisa. Não vou xingar ninguém. Não preciso fazer isso. Eu posso apresentar a verdade, a pessoa constrói na mente dela. Eu não preciso falar do canal dessas pessoas. Cada um vai receber a sua recompensa ou a sua punição neste mundo, ok? E assim, desejar mal aos judeus, eu posso te garantir que não reverte em nada positivo, ok? Ah, mas o George Soros não é judeu, ponto. Karl Marx não é judeu. Ele seguia a Bíblia, ele seguia a Torá, ele seguia os preceitos. Não, então foi cortado do povo, ó. Navalha nele, entendeu? Navalha, é isso aí, não é do povo. Ah, mas Afonso, quem é você para dizer isso? Não sou eu, é a Bíblia. Tá ok? Só um minutinho, vai acabar o tempo da câmera e eu já continuo. Continuando. Eu separei algumas imagens aqui, que é válido não só para o Douglas, mas é para todo mundo aí que está assistindo o vídeo, ok? Então vamos lá. Vamos à primeira imagem. Vamos lá. Deixa eu dobrar aqui para ficar mais simples. Não vou dobrar não, vai. Como é o nome desse dinossauro aqui, hein? Como é que é o nome? Pterodáctilo, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo acertou, né? É o meio pássaro, assim. E esse aqui? Como é que é o nome desse dinossauro aqui? O T-Rex, né? O Tiranossauro Rex. Uau, hein? Uau. Todo mundo sabe, legal. Legal. Vou deixar esse papel aqui, vamos para os próximos. Como é que é o nome desse dinossauro aqui? A criançada vai saber. Se você não sabe, pergunta pro seu filho aí. Como é que é o nome? Triceratops, ok? Todo mundo sabe. Isso aqui aprende na escola, aprende na televisão, né? E este outro aqui? Ó, esse aqui algumas pessoas talvez não saibam. Mas a criançada aí sabe, hein? Estegossauro, não é verdade? Ok, todo mundo tá bem aí, hein? Ciência pura, hein? Vamos lá. Vamos lá falar de ciência aqui. Qual é o nome desse dinossauro aqui? Olha, aqui tá o tamanho de uma pessoa, tá vendo? Olha só, uma pessoa bem pequenininha aqui, o dinossauro grandão, né? Brachiosauro. Ok. Ele é carnívoro? Você sabe? É carnívoro? Ou ele só comia as plantinhas? As plantinhas, é verdade. Isso aqui não era perigoso. Vamos perguntar para as crianças. Esse aqui era perigoso? Não. Mas e esse aqui, ó? Esse aqui era perigoso? T-Rex? É carnívoro, não é verdade? A criançada tá sabendo tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual o nome dessa cobra aqui? Vamos lá, pergunta para a criançada. Qual o nome dessa cobra? Coral? Não, não é. Então, vou simplificar a pergunta. Ela é venenosa, essa cobra? Se você vê ela e você tiver com um machado na mão, você corta ela ao meio, corta a cabeça dela, ela é perigosa? O quê? Você não sabe? Você acha que ela é vermelha, né? Parece meio feia, né?
É esquisitona essa cobra, hein? Na dúvida é melhor manter distância, na verdade. Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui. Vamos pensar um pouco. Você já viu isso aqui andando na rua? Você foi no mato e encontrou um bicho desse aqui? Não. E desse? Já encontrou? Mas esse cara aqui você nunca encontrou. Você vai encontrar ele se você entrar no mato? Não, não vai, né? Você não vai encontrar ele. Tá, mas você sabe tudo sobre ele, né? Ah, você sabe que ele é carnívoro, não é verdade? Ele é grandão, né? Sabe até a altura mais ou menos dele, né? Ah, você sabe coisas sobre os dinossauros. Mas, pergunta, qual que é a chance de você entrar no mato e encontrar essa cobra? Ela é real. Ela existe nos dias de hoje. Ela afeta a sua vida. Mas você não sabe se ela é venenosa ou não. Ok. Algumas pessoas devem estar olhando a cobra e devem reconhecer porque entende de cobra. Essa cobra aqui é a cobra do milho, né? A maioria das pessoas sabe que isso aqui é a cobra do milho. A cobra do milho nem tem os dentes dela, vamos dizer assim. Então ela não é venenosa e muitas pessoas usam essa cobra aqui como pet. Procura aí cobra do milho no YouTube, vocês vão ver o pessoal pondo as crianças lá com essa cobra aqui. Eu não concordo, porque a cobra é impura, ok? Você não deve tocar em cobra, tá? Mas ela não é uma cobra perigosa. Pelo contrário, se você vê uma cobra dessa aqui, você não mate ela, ok? Porque essa cobra come ratos. E os ratos sim fazem mal para o ser humano. Mas é óbvio que o professor de biologia vai preferir, por exemplo, falar desses caras aqui e não vai falar da cobra. É lógico também que esses caras aqui não prestam para nada essa informação. Ah, mas ele é carnívoro. Você vai ver, você vai ver. Você sabe se é carnívoro de verdade? Tava no meio de uma pedra, não é isso? Tava lá o fóssil. Pergunta, como é que você sabe que é carnívoro? E se tinha esse bocão aqui, mas era herbívoro? Ah, mas a posição dos olhos de caçador, etc, tal. Sei. Não. Você está chutando. Você está falando, eu acho que é porque isso faz sentido. Beleza, você acha que faz sentido. Mas isto aqui, porque uma criança não merece saber, isto aqui. Quais são as cobras que a pessoa tem que se afastar? Quais são as cobras que você não deve matar, etc, tal. Onde você encontra esse tipo de cobra? É claro, né? Agora você já se tocou na plantação de milho. Não é verdade? Nas plantações de milho você encontra muito esse tipo de cobra, por isso chama cobra do milho. Onde tem sacos de milho, muitas vezes as cobras do milho estão enfiadas dentro do saco, ok? Cobra do milho. Claro, coral é totalmente diferente. Você não sabe como é que é a coral? Eu não imprimi, ok? Vai lá e entra na internet e procura. Então assim, olha só que interessante. Vocês percebem que a escola muitas vezes ensina coisas que são totalmente inúteis e não ensinam coisas úteis? As revistas ensinam coisas inúteis e não ensinam coisas úteis? Vou dar mais um exemplo aqui. Vou deixar 2 links abaixo sobre as invenções mais importantes de todos os tempos, ok? E vocês podem procurar, eu já li um monte de revistas. Sempre que eu vejo assim, as 100 maiores invenções de todos os tempos, as mais importantes para a humanidade, eu sempre compro a revista, olho e fico assim, você tá de brincadeira comigo, né? Isso é uma piada, né? Mas eu vou deixar 2 links abaixo dessas 2 revistas diferentes falando isso aí, quais são as invenções mais importantes da humanidade. Eu vou citar algumas que são citadas sempre. Vamos lá. Bússola. Pólvora, relógio, telescópio, prensa, roda, carro, bateria, fotografia, lâmpada, plástico, telefone, geladeira, avião, TV, cartão de crédito, satélites, internet, computador e máquina a vapor. Isso estão em todas, ok? Basicamente é isso. Então vamos analisar uma por uma. Você especificamente, você, não estou falando as outras pessoas, você. Como é que a bússola afeta a sua vida? A sua vida, não estou falando de um explorador. Você não usa bússola? Ok, eu uso de vez em quando, mas você não usa, né? Ok. E a pólvora? No Brasil você pode ter arma? Tá.
Relógio, ok, né? As pessoas usam, mas você conseguiria viver sem relógio? Tipo assim, você consegue perceber a diferença entre dia e noite, mais ou menos meio-dia, sol a pino? Você consegue viver sem relógio? Acho que dá, né? Você consegue viver sem um telescópio? Ah, você consegue, mas a doutrinação do espaço sideral fica um pouco mais difícil, não é verdade? Então vamos lá. Roda. Pô, roda é fundamental. Carro. Você consegue viver sem carro? Bom, eu acho que sim, né? Você consegue andando, né? Andar. Baterias. Você consegue viver sem baterias? Numa emergência, né? Não sei. Fotografia. Lâmpada. Você consegue viver sem lâmpada? Desculpa, eu consigo. Nunca fez camping e tal? É mais difícil, a vida é mais difícil, mas você consegue viver sem lâmpada. Plástico. Telefone. Geladeira é legal. Avião. Você consegue viver 1 ano sem andar de avião? 2, 10, eu consigo. TV, você consegue viver sem a doutrinação da TV? A maioria do pessoal vai dizer não, né? Ai não, eu tenho que assistir aquelas porcarias da televisão. Eu consigo viver sem TV. Cartão de crédito, puxa vida, muito importante. Satélites, com certeza. Internet, você consegue viver sem internet? Deveria, tá? Computador, você consegue viver sem computador? É possível, claro. Máquina a vapor, beleza. Agora, algumas coisas eu percebo que nunca tá nessas listas. Nunca, never. Olha só, vocês veem alguma coisa assim que nunca tá nessas listas, né? Principalmente agora que eu falei nesses itens aqui, que é fundamental para o ser humano, que é uma das profissões mais importantes que o ser humano tem, e se usa isso assim rotineiramente? Você consegue pensar alguma coisa? Eu vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica. Máquina de costura. Máquina de costura, para mim, é uma das maiores invenções. Devia estar lá no topo delas. A costureira ou costureiro, poxa, todo mundo deve estar assistindo esse vídeo de roupa, né? Espero que sim. Credo. Então, todo mundo está usando roupa. Mas todo mundo vai pensar em internet. Ninguém vai pensar em roupa. Sabe por que o pessoal não coloca a máquina de costura? Uma coisa tão fundamental. Interessante. Olha só, outra coisa interessante. A bigorna. A bigorna, o trabalho de ferreiro, de moldar o aço. O forno. O forno para moldar os metais. Que tal? Não, isso aí não é importante, não é verdade? Eles dizem que não. Vou pôr mais uma aqui. Que tal o forno para fazer tijolos, para fazer louça? Para mim é fundamental. Eu vou deixar um link abaixo, muito importante, de um canal que se chama Primitive Technology. Muito interessante. O cara só usa um shorts, ele não tem sapato, não tem nada, e ele faz tudo. Faz tecido, faz casa, com as mãos. Nada, não usa ferramenta praticamente. A ferramenta que ele usa é a ferramenta que ele mesmo fez durante os vídeos. Muito interessante. Ele não fala nada. O site não é em português, mas também não é em nada, porque ele não fala absolutamente nada. Você só olha e fala assim, uau. Ok? Vou deixar o link abaixo, fundamental. Então, forno nunca tá. Forno de cerâmica, nunca tá. Que tal trator? Não. Por quê? Porque você não pode fazer nessa lista referência à agricultura, porque vai que algum jovem olha e fala assim, eu acho que você é agricultor, que legal isso. Você não pode fazer referência à máquina de costura, porque já pensou se os jovens olham e falam assim, eu quero aprender a costurar. É fundamental. Não, cara. Não, isso aí é da China, você não pode fazer. Costurar, meu. Nossa, que profissão magnífica de costureiro, de costureira. Puxa vida, porque os jovens não são incentivados a uma profissão tão simples e importante. Ferreiro. Nossa, ferreiro é demais. Ferreiro é demais. Eu tô com um livro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Esse livro aqui é do campeão de negócio de ferreiro da Discovery Channel, ok? Esse menino aqui, ele ganhou o campeonato fazendo uma espada de guerra, ok?
Deixa eu ver se eu acho aqui a foto da espada de guerra. E ele dá umas dicas aqui de como você faz suas lanças, facas e companhia. E deixa eu ver se eu acho a espada dele. É uma espada bem simples, na verdade. Mas não vai estar aqui. É fácil. Mas ele mostra o que se usa, as ferramentas. Eu fiquei admirado, porque eu nunca tinha pensado que a profissão de ferreiro era tão importante. Então assim, imagina só, antigamente os governos, eles tentavam impedir as pessoas de aprender o ofício de ferreiro. Por quê? Porque só algumas pessoas deviam aprender aquele ofício, porque são pessoas que fazem lanças, armas. Então o governo queria ter o controle de quem que tinha a profissão de ferreiro. Uma das profissões mais importantes de todas. Eu deixei aqui do lado, quer ver uma coisa? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Não sei. Aqui, achei. Olha só. Isso aqui é uma faca, tá suja. Eu comprei outro dia e tava baratinho, ok? E essa faca aqui, ó, ela parece que vai quebrar, ó. Não é Tramontina, com certeza. Ela parece que vai quebrar. Eu tô lá cortando meu pão e a faca faz isso aqui, ok? Então assim, a faca, o metal não tá vindo no cabo inteiro. Se você... Esse tipo de faca você não consegue usar nem autodefesa, ok? Ela quebra. Se você for fazer alguma coisa tipo assim, ela quebra. Então assim, ela não serve nem para cortar pão, porque ela quebrou cortando pão, percebe? Então imagina só, você quer se proteger com uma faca dessas aqui, você está ferrado. Agora, os ferreiros, eles têm o conhecimento para forjar o metal, né? Para fazer armas, etc. Tal. Mas por que não aparece nada sobre ferreiro nas escolas? Por que nas revistas não aparece nada sobre ferreiro? O pessoal que faz portão, você tem sempre um ferreiro, um cara que faz portão, faz algumas coisas. Mas ninguém quer ir lá aprender. Este rapaz aqui está num movimento que aqui nos Estados Unidos muitos jovens estão de novo procurando ferreiros para aprender o ofício de ferreiro. Mas não é isso que a revista incentiva, não é isso que a escola incentiva. Então pensa só, se você pegar uma lista das invenções mais importantes, vai ter internet, etc. Tal, você não vai ver máquina de costura, nada de costurar, hein? Uma profissão fundamental, dá para ganhar um monte de dinheiro. A minha avó era costureira, ela criou os filhos dela todo só com base de costura. Ferreiro? Não. Ninguém vai incentivar isso, não vai ter lá uma bigorna, não vai ter lá um forno, nada. Forno para trabalhar com tijolos, louça, cerâmica, que nem tem lá no Primitive Technology, muito interessante. Não, isso aí nunca vai estar na lista, para você não aprender. Agora, veja só, coisa de agricultura também não. Então é interessante isso, né? Tipo assim, o que aconteceu com a humanidade? Então não adianta você falar para mim assim, não existe teoria da conspiração, isso aqui é importante, e falar sobre o que existe no mundo real não é tão importante assim. Todas as crianças deveriam saber sobre quais cobras são mais perigosas, menos perigosas, etc. Deveria ter, né, mais conhecimento. Então assim, e aí vem uma pergunta interessante. Eu não sabia responder isso. E de repente eu assisti um vídeo da Maria Helena Chauí, aquela filósofa que diz que odeia a classe média. E assim, tentei ser frio. Já vi os vídeos dela várias vezes para tentar entender o pensamento. E ela diz assim, quando ela fala que odeia a classe média, ela diz que uma pessoa que nem eu, ou que nem a maioria das pessoas que trabalham no setor de serviços, não são classe média. Não são. São uma outra coisa criada por eles. Basicamente é isso que ela está falando. Foi idealizado um grupo de trabalhadores que é o pessoal do setor de serviços, que eu faço parte também. E como é que foi idealizado isso? Foi idealizado, daí eu vou entrar mais a fundo do que ela falou. Foi idealizado, na minha visão agora, para um grupo de pessoas que trabalha com algo que não é útil para a sociedade, ok? Então assim, eu posso falar que
3 anos do porquê minha profissão é útil, ok? Posso falar, assim, eu amo minha profissão, eu gosto de sentar no computador e trabalhar e programar e etc. Eu gosto. Mas a verdade é, dentro da minha família enorme, todas as pessoas que eu conheço, tem alguém que depende vitalmente do que eu faço? Resposta, não. Pergunto pro Douglas. Você é especialista em estudos de partículas. De todas as pessoas que você conhece na sua família, na sua casa. Se desse um colapso no mundo, você falava assim, eu vou cuidar de partículas. A sua profissão, ela é real? Como a de um ferreiro? Como a de um costureiro? Ou será que a sua profissão é uma profissão criada para ocupar o seu tempo? Essa é a pergunta básica. E precisa ter humildade para responder essa pergunta. Precisa ter muita humildade. Porque eu amo o que eu faço, por exemplo. Eu gosto de sentar e fazer o que eu faço. E eu sou o melhor no que eu faço. Só que o que eu faço realmente é importante? O que eu faço é uma roupa que eu vou vestir, ou que eu vou vestir meus filhos, ou que eu vou vestir a minha esposa, ou vou vestir um parente meu, ou uma pessoa pobre que não tem roupa? O que eu faço é tão importante quanto o trabalho de uma costureira? Desculpa, todo mundo dá crédito para os médicos, só parecem anjos vestidos de branco, cabelo grisalho, tudo lindo, pessoas lindas. Mas a pergunta é, você vai no médico todo dia? Tipo, mas você usa roupa todo dia e você não dá valor. Mas eu te pergunto, você dá valor pro seu ar que você tem disponível a todo momento? Você não dá valor, mas você dá valor pro seu vinho, pro seu azeite. Você dá valor para as coisas, né? Mas o ar tem mais valor do que tudo isso. Por quê? Porque se você ficar sem ar, você está perdido. O costureiro tem mais valor do que o médico, mas a gente não dá esse valor pro costureiro. Só um minutinho, vai interromper aqui, eu vou parar um pouquinho o vídeo. Então, você não dá valor pro costureiro, mas o costureiro está na sua vida todos os dias. E eu aposto que ninguém vai gostar de andar pelado, percebe? Da mesma forma que ninguém quer ficar sem ar, mas todo mundo dá valor pro azeite, dá valor pro vinho e não dá valor nenhum pro ar. Quanto mais disponível, tá, mais importante, mais a gente devia dar importância. Porém, quanto mais disponível está pra gente, menos a gente dá importância. É por isso que muitas pessoas não dão importância para os seus próprios filhos, seus bens mais preciosos. Não dá importância para sua esposa que está ao seu lado te ajudando o tempo inteiro. E dá importância para um amigo que te ajudou uma vez na vida, entendeu? Então, assim, é bonito ser doutor? É bonito. Os caras carregam o título, todo pomposo, etc. Mas o que eu pergunto é, ser doutor ou ser isso e aquilo é mais importante do que ser um costureiro? Então, mas por que a gente aprendeu dessa forma? Por que a gente dá valor a um físico de partículas que nem você ou um sismólogo que nem eu, mas a gente não dá o devido valor a um costureiro? Tipo, pensa. Eu fico pensando assim, eu deveria lá atrás, no meu passado, falar assim, desde criança. Sabe aquela coisa? A criança fala, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol. Por que a gente não vê uma criança falando assim, eu quero ser costureiro, eu quero ser costureira, eu quero ser um ferreiro? Por que a gente não vê isso? Percebe? Então, tem esse ponto. A gente tem que ter humildade para entender que muitas coisas do que a gente sabe não são reais. Ok? E para mim, falar que a Terra é plana é muito mais dolorido do que para você, pro Douglas, né? Por quê? Porque eu sou geofísico. Ok? Eu sou especializado na bola. Molhada giratória, ultrassônica. E é isso, tá? Então, agora vamos à fase final aqui da discussão. Eu concordo com o Douglas que a maioria dos terraplanistas não fazem experimentos de forma científica, ok? Todos os terraplanistas pensam que fazem experimentos de forma científica, mas não passa por questionamentos. Por exemplo,
eu sou, não, vamos falar assim, eu fui, tá? Porque faz muito tempo que eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu fui revisor de pelo menos uma dúzia de revistas científicas, tá? Pelo menos 10, 12, por aí. Um número grande de revista internacional top. Então, ó, chega um artigo científico para mim, o que eu tenho que fazer com o artigo? Eu tenho que questionar tudo, cada linha. Então, é um processo que entre o cara mandar um artigo e ser aprovado para publicação demora um ano, tá? Meus artigos, teve artigo que demorou um ano e meio. O cara, você sente o cara como se fosse um cara mau, o revisor. Então, tem um negócio assim de, né? E, por exemplo, você faz, por exemplo, teste de curvatura. O teste de curvatura, do jeito que o pessoal faz, eu entendo o Douglas, não passa por uma banca. Por quê? Porque, por exemplo, você vai lá, você faz vamos supor, teste a laser, tá? Você pega uma região bem plana de água e deveria ter um encobrimento pela curvatura da Terra de, vamos supor, 10 metros. Aí você vai lá, joga o laser, devia bater na curvatura da Terra, mas não, o laser chega lá do outro lado. Você fala, a Terra é plana. Aí vem o cara que vai fazer a revisão do seu trabalho e vai falar o seguinte, mas e se a gravidade bem no meio desse lago for maior e a gravidade fizer com que a água fique abaulada para baixo? Aí a curvatura é menos importante do que esse abaulamento. Então você vai ter que pensar, bom, o cara vai me criticar nisso, então eu tenho que levar um gravímetro e ter que medir a tal da gravidade. Se você não acredita no gravímetro, você leva um pêndulo e você consegue medir o valor lá de gravidade com o pêndulo. Beleza? Mal, mas consegue. Então assim, por exemplo, seria legal fazer testes vinculado à universidade para você levar um equipamento preciso e tudo mais. Agora, eu me dei o trabalho de pesquisar como é que eu poderia fazer isso de forma simples. Como é que eu poderia explicar para uma pessoa de forma simples? Eu nem ia mais falar sobre o assunto, nem ia mostrar o que eu vou mostrar aqui. Então eu vou responder porque a Terra é plana e nem ia fazer isso. Eu ia finalizar o canal sem fazer isso se não fosse o vídeo do Douglas. Então, para quem está nervoso com o Douglas, por ele estar nervoso, eu estou fazendo esse vídeo longo e vou explicar porque a Terra é plana. Então, assim, os globalistas, eles falam assim, não, Afonso, você pega 10 milhões de dólares, sobe num foguete e você vê a Terra lá de cima. Eu digo, pera um pouquinho, não adianta eu ver a Terra lá de cima. Por quê? Porque se o Sol estiver próximo, eu posso ter a impressão de que a Terra é esférica. Porque a frente de onda da luz do Sol é esférica e a Terra é plana. E o que as pessoas pensam é, o Sol está longe, a frente de luz do Sol é plana e a Terra então é esférica. Então eu não acreditaria exatamente no que eu estou vendo. Ok? Por quê? Porque eu sou um revisor de revista. Então eu vou questionar tudo, absolutamente tudo. Sabe aquelas pessoas bem chatas? Quem já mandou artigo para uma revista científica sabe como é que um revisor de revista é chato. Tipo assim, a pessoa mais chata do planeta. Eu sou um cara desses. Então, assim, não daria para confiar. Então, várias pessoas, vários amigos, inclusive, falaram, Afonso, você tem capacidade de montar um experimento que você demonstre que a Terra seja plana ou não. Eu pensei, poxa, é verdade. Então, eu vou parar e vou pensar. Eu não montei a estatística dos dados, eu tenho que assim, juntar mais informação para ter um respaldo científico. Eu vou fazer isso? Provavelmente não, porque eu não tenho tempo, ok? Mas eu vou mostrar aqui o que eu tenho preliminar especulativo, ok? Então assim, eu tive que pensar o seguinte, eu tenho que usar um equipamento que eu tenho. Ok, eu tenho vários equipamentos. Mas aí se eu mostrar um experimento com o equipamento que eu tenho, eu não sou uma universidade, eu não sou uma instituição, as pessoas vão falar o seguinte, você forjou o dado. Então eu tenho que pensar num dado que esteja acessível na internet para todo mundo, que todo mundo possa fazer um download e todo mundo possa checar, ok? Ok. Então eu fui procurar os dados, tem dados de sismologia na internet, tem dados de meteorologia, tem vários dados geofísicos, gravimetria e tudo mais. E assim, eu parei para pensar o seguinte, olha, tem um segredo nas histórias bíblicas. Um segredo lá no início. Por que o Criador criou cada animal? Ele criou cada animal com uma característica diferente. E isso a ciência já sabe. Então, por exemplo, o cachorro ouve
numa faixa de frequências diferente do ser humano, né? Um pouquinho maior. Cada animal é um sensor diferente. Então, para vocês terem uma ideia de como que funciona isso, as cobras, elas foram usadas de forma precisa para a única previsão de terremotos bem-sucedida, ok? O pessoal acertou o horário, o ano, o dia e o horário de que aconteceu um terremoto, com cobras. E por causa desse experimento, hoje na China tem um projeto de pesquisa enorme, onde eles têm 50 cativeiros de cobra espalhados pelo país, monitorados com câmera, para tentar fazer previsão de terremotos com cobras. Por quê? Porque a gente sabe que o sensor que a cobra tem, o sensor que Deus fez para a cobra, é melhor do que os nossos sensores. Então, pera um pouquinho, eu como ser humano, eu posso usar a cobra como sensor. E sobre os tsunamis? Olha, muitas vezes as boias que indicam tsunami dão problema. Mas foi noticiado em jornais, por exemplo, que os elefantes, antes de chegar o tsunami lá de Sumatra, eles subiram para as partes mais altas e ninguém entendia. Então o elefante, com aquele peso todo, ele é um sensor de baixas frequências e ele conseguiu então detectar um tsunami que alguns equipamentos não conseguiram. Então, por um pouquinho, o criador me deu um sensor de tsunamis. Olha só que interessante. E aí vem a pergunta: tem algum animal que possa ser usado para me falar o formato da Terra? E assim, tem uma resposta para isso. Que assim, um animal que ninguém entende direito é o galo, ok? Porque o galo, ele canta antes do primeiro raio de sol chegar no lugar onde ele está. Então, como é que a pergunta que o pessoal tinha como é que o galo canta antes do primeiro raio do sol chegar? E ele não sabe que o sol está chegando. Como é que ele sabe que o sol está chegando? Ele canta lá às 4 da manhã, 4h30, depende, tá? Depende do lugar e depende de várias condições que eu vou falar. Como é que ele sabe o horário? Então, assim, o galo às vezes ele erra, tá? O horário. Ele erra principalmente em dias de chuva. Ou quando tem muitas nuvens e outras coisas. Mas o galo, quando você tem um dia limpo, com o céu limpo, ele acerta, assim, dito e feito. Ele cantou, você já sabe, o sol está chegando. Então é o momento de você acordar, preparar o café, quando o cara mora na roça e tudo mais. Então o galo ele tem essa habilidade. Ok, mas como é que ele sabe? Então, vamos lá. A ciência, essa ciência bonita que a gente vê hoje em dia, diz o seguinte: o galo canta porque ele tem um relógio biológico dentro dele, um relógio invisível, que ninguém vê, mas ele tem lá um relógio biológico. E esse relógio é ajustado pelo canto de outros galos, então ele tem aquele relógio, daquele horário ele canta. Por que a ciência diz isso? Porque se você colocar um galo numa sala iluminada, ele vai cantar no mesmo horário de manhã, mesmo não estando vendo a noite. Ele não viu a noite, o dia, ele está numa sala iluminada e o galo canta no mesmo horário. Perfeitamente, no mesmo horário. Como é que pode o galo saber o horário? Aí a ciência diz assim, só pode, ele tem um relógio biológico dentro dele. Mas já teve pessoas que fizeram outros testes e assim, como é que você explica o galo ir para uma outra região com fuso horário diferente e cantar no horário da outra região e não da região antiga? Ele é que nem o Windows, ele ajusta o relógio interno dele. Com internet, claro. Não, né? Tem alguma coisa física, certo? O cientista vai procurar algo físico. É isso que a gente faz, a gente procura uma razão física. E ok. E assim, aqui está a razão física, tá? Deixa eu dobrar isso aqui. Não vou mostrar de onde é, porque eu não tenho interesse em mostrar, mas vocês podem procurar de várias regiões diferentes, ok? Então tá aqui. Eu estou usando o dado
para fazer estatísticas e assim, vai me dar trabalho, eu não quero mostrar onde que é o dado. Eu também sou um pouco egoísta às vezes. Mas, olha só, esse aqui é o horário universal, tá? Não é o horário local, tá? E aqui tá 3 da manhã, 6, 9, 12, etc, tal. Mas na verdade esse horário aqui é o horário universal, ok? E isto aqui é a pressão atmosférica em millibars, ok? Aqui, millibars. Então o que acontece? Quando o dia vai passando, a pressão atmosférica diminui, tá? Vai diminuindo, isso é normal, você pode encontrar isso em várias estações meteorológicas, a pressão atmosférica vai diminuindo. E quando o sol vai chegar, em geral aqui é 4h30 da manhã, 4 da manhã, tem um erro aqui por causa do horário UT, ou 5, agora... Então o que acontece? Quando o sol vai chegando, mas ele ainda não chegou, a pressão atmosférica começa a subir, 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 e quando o sol está passando pelo ponto indo embora, a pressão atmosférica começa a descer, 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 descer. Então, da onde... Por que eu fui procurar esse dado? Porque eu pensei o seguinte, imagine que você tem uma terra plana e você tem um domo em cima, como o pessoal diz, tem um domo e o ar está confinado dentro desse domo. E você agora tem a lua e o sol girando aqui dentro, certo? Do domo. Se o ar está confinado e tem um astro aqui dentro, o sol, bem alto, 5.000 quilômetros de altura, tá? O domo é gigantesco, tá? Se você vê o astro está girando aqui dentro, o que você vai perceber fisicamente? Você vai perceber o aumento da pressão atmosférica quando o astro estiver chegando na sua região, e você vai ver ela diminuindo quando ele estiver saindo da sua região. Não sairia isso? Então eu fui procurar o dado de pressão atmosférica. E, coincidentemente, isso bate com o canto do galo. Por quê? O galo ele tem as penas, cada pena presa num poro. E aquelas penas funcionam como um sensor de pressão atmosférica. Então o que acontece? A pressão atmosférica vai descendo no final do dia, vai descendo, vai descendo. E quando... Aqui tem um caso, tem uma tendência de descida, né? Mas vamos olhar essa movimentação menor. Então, ela está descendo, 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 descendo. E no dia seguinte, o que vai acontecer? Quando o sol estiver chegando, a pressão atmosférica vai aumentar, o galo vai ser apertado, ele vai sentir nas penas todas dele, que ele é um sensor de pressão, vai sentir aquele abraço da pressão do ar. O ar vai fazer uma pressão maior, ele vai sentir um abraço, como se o ar estivesse abraçando ele. E nisso ele vai cantar, naquele horário. Puxa, Deus faz tudo perfeito. Aí alguém vai falar o seguinte, mas espera um pouquinho, lembre-se, eu sou revisor, então eu vou me questionar nesses pontos todos. Espera um pouquinho, Afonso. Se isso acontece, talvez isso possa ser explicado no modelo da bola molhada giratória. Por quê? Porque você também tem uma frente de onda de calor, certo? Que pode gerar essa pressão no ar que ainda não foi aquecido. Pode ser. Mas eu separei vários gráficos, eu estou mostrando esse aqui especialmente, por quê? Porque esse aqui foi mais assombroso. E este aumento aqui, que a gente está vendo aqui, que não tem muita precisão, porque é um dado de aeroporto, então é medido a cada 30 minutos, alguma coisa do tipo. Eu gostaria de ter ele mais suavizado, mas tudo bem, não importa, dá para vocês entenderem. Esse pequeno aumento, esse cucuruto aqui, sabe o que é? Isso aqui é a Lua. Quando a Lua chega, ela aumenta a pressão atmosférica também. Agora me explica, como é que uma Lua a 300.000 quilômetros de distância vai gerar esse aumento de pressão atmosférica? Não dá, percebe? Então assim, por que para mim esse dado é importante? Eu podia pegar vários gráficos, porque este aqui eu tomei o cuidado de ir até o lugar onde tem a estação e ficar olhando se tinha nuvem no dia ou não. Ah, tem nuvem, eu não posso usar esse dado. Porque a nuvem, a chuva, muda a pressão atmosférica. Então,
para quem quiser fazer o experimento, você pode pegar o dado na internet de uma estação de um aeroporto, etc. Só que você tem que ir até o aeroporto, sentar lá e ficar olhando. Bom, hoje é um dia que não realmente não aconteceu nada, etc. Tal, não tem nuvens, né? Nada de grandes nuvens, não teve chuva, etc. Tá tudo bem. Aí você vai lá ver, ok, bateu, fiz meu experimento, fui lá ver, conferir, etc. Observacional. Agora eu tenho que conseguir o dado daquele dia no aeroporto. E muitos aeroportos você consegue simplesmente com uma ligação telefônica, você consegue na internet, etc. Você consegue isso. Então você precisa se dar o trabalho de ir até o aeroporto e olhar. Por quê? Porque algumas pessoas vão falar o seguinte: ah, mas eu peguei o mesmo dado, Afonso, está diferente. Sabe por que está diferente? Porque se chover, muda a pressão atmosférica. Se passar uma nuvem enorme, muda a pressão atmosférica. E assim vai. Você tem que ter um dado limpo, ok? Você tem que ter o cuidado. A geração de hoje em dia não se toca disso, mas o dado, ele não te mostra tudo. Você tem que estar no local onde o dado foi coletado, ok? Por exemplo, o sismólogo sabe que perto da estação sismográfica que instalou tem uma linha de trem. O trem passa a tal horário. Aquilo ali não é um sismo, percebe? E você precisa conhecer o local. Não adianta fazer tudo pela internet, que nem o pessoal faz. Então, assim, eu realmente não tô com muito tempo de tocar esse estudo para frente, tá? Também, assim, sinceramente, eu nem tô mais animado com o assunto. Eu tenho informação suficiente e eu acho que eu já passei informação suficiente para todos. E, assim, eu não tô motivado para ficar publicando em artigo em revista científica para receber mais crítica, etc. Estou satisfeito. E quem não está satisfeito, problema de quem não tiver. E assim, para mim, Afonso, isso aqui foi a resposta definitiva do formato da Terra. Uma coisa tão simples assim, ok? Para mim, Afonso. Para outras pessoas, alguém vai olhar e falar assim: Afonso, isso aqui não é suficiente, tem que ter estatística. É verdade. Se você quiser uma coisa bem definida, tem que ter estatística. Mas a verdade é que isso não importa. A verdade é o seguinte aqui. Vamos supor... Só um minutinho, vou parar o vídeo mais uma vez. Ok, continuando. Vamos supor que você fizesse um experimento louco, hein? Você está na costa do Brasil, o pessoal pergunta sempre assim: você não consegue ver a África? Tem vários vídeos explicando em outros canais por que não. Mas, vamos supor que você pegasse um laser gigantesco e você mirasse num ângulo X na direção do Japão. Nem da África, no Japão. E aparece lá um laser, uma bola de laser desse tamanho na cara de um japonês lá no Japão. Ok? Beleza? Então você vai lá, mira o laser, pum! Aí pegou aquele japonês. Pega o telefone, liga o laser de novo aí no Brasil. O cara aperta, pum! Ou de novo na cara do japonês aqui no Japão. Puxa, se você mostrasse um experimento deste tipo, um laser andando, tá em linha reta, acertou a cara de um japonês lá no Japão, alguém vai te falar: não, é que a Terra é uma bola, e aí o laser bateu num satélite sem querer, que bateu no outro satélite, que desceu e bateu na cara do japonês, entendeu? É óbvio. Sempre, presta atenção, sempre vai ter uma resposta. Você sempre vai ter dúvida. Você nunca vai ter certeza se ela é plana ou não. A questão aqui, e a mais importante, é: isso te importa? Não. Mas, cá entre nós, se algo tão simples for uma mentira, eu te pergunto: será que a vacina realmente não causa autismo? Será que as crianças não sentem vontade de ser costureira ou costureira porque o pessoal pega a parte mais importante e manda para fábricas lá na China e não quer que ninguém aprenda isso no Brasil? Será que... Por que ninguém quer ser ferreiro, uma das profissões mais magníficas? Antigamente, os governos tinham que proibir você ter vontade de você estava com vontade de ser um ferreiro, o governo tinha que te proibir. Hoje em dia não precisa te proibir. Você não quer. Você quer ser jogador de futebol, você quer ser astronauta. Não é verdade? Tipo assim, o governo nem precisa te proibir. Você simplesmente já te proibiu. Você nem sabe. Você veste todo dia sua roupa e nem pensa o quanto é importante a profissão de quem fez essa roupa para você. Você pensa: importante é o médico. Eu compro essa roupa aqui por sei lá,
R$ 10, não é importante. Importante é o cara lá que faz uma cirurgia cardíaca de 20 mil. Esse é importante. É isso aí. Importante é o físico de partículas, o geofísico, companhia. O costureiro, minha avó que era costureira, imagina. Só porque um monte de gente não andou pelado por causa dela, imagina. Não, ela não era importante. Importante é o neto dela que, tipo, fala sobre terremotos. Esse é o mundo. Então é isso, assim, basicamente é isso que eu tenho a falar, ok? Pra mim isso é o suficiente, pra outras pessoas não pode ser. O que eu te digo é, se você tá na área de terra plana, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você já entendeu o que é, você não precisa ficar especulando mais e mais informação e entrando em canal antissemita que simplesmente deixa cientistas de verdade nervosos também. Faz o seguinte: por que você não pega e se interessa para estudar sobre costura, sobre o ofício de ferreiro, uma coisa que possa agregar uma informação verdadeira na sua vida? Essa é a pergunta. Porque eles já roubaram isso de você. Que tal recuperar? Ok? Agora, o que eu posso dizer? Eu vi um vídeo do irmão Yah Youssef lá no canal Verdade Revelada. Quem não é inscrito, se inscreva lá, porque este canal aqui está indo pro saco, mas o Verdade Revelada continua lá, né? E o Yah Youssef falou uma coisa verdade: olha, independente se existe Illuminati, isso, aquilo, se você tiver com a Bíblia e você tiver firmeza no que o Criador te pediu e você seguir ela, essa é toda a sua proteção. Esse é o seu traje de proteção. Porque você pode não imaginar quantos anjos podem estar te protegendo. Ok? É por isso que algumas pessoas andam sem medo. Porque tem muitos anjos protegendo elas. Outras pessoas andam com tanto medo porque não tem nenhum anjo. Ok? E a mesma pessoa que não tem nenhum anjo e morre de medo, vai lá e cospe no povo judeu, cospe na Bíblia, e assim vai. Degrada o povo judeu, degrada a Bíblia. Ah, mas os maias tinham e a Bíblia, dane-se. O importante é os maias, o importante é isso, o importante é os pagãos. E assim vai. Não caia nessa. Isso aí é uma lorota, ok? O que você deseja o povo judeu, você pode acabar recebendo. Então, eu penso que quem cuida desse povo, o povo judeu, é o Criador. E eu desejo bênção a todos eles. E eu tenho certeza que o Criador também olha por mim, e eu agradeço a Ele por tudo. Pelo ar que eu respiro. Ok? Pelo ar que eu respiro. Agora, só uma piadinha para finalizar. Muito pesado esse vídeo. Uma piadinha. Por que um terraplanista vira um globalista? Era mais ou menos, a história era assim. O cara era um terraplanista bem louco, etc. Tal, tudo é terra plana, etc. Aí de repente ele casa com uma mulher como é que fala? Claustrofóbica, não gosta de ambientes fechados. Aí a mulher do cara, ele conta tudo sobre terra plana. Aí a mulher dele fala assim: o quê? Tem um domo? A gente tá trancado aqui? E o ar? Meu Deus do céu, eu tô num ambiente fechado. Aí o cara fala assim: não, benzinho, a Terra é uma bola, tá tudo bem, ok? A hora que você precisar, a gente vai na NASA, a gente sai, a Terra tá tudo livre, lá em volta é tudo vácuo. Desculpa, só uma piada. Não podia perder a oportunidade. Ok. Talvez o Douglas tenha arrumado uma namorada claustrofóbica, não? Brincadeira, Douglas, eu te entendo porque você fica nervoso, mas assim, leve em consideração que pessoas como Neemias não só não é antissemita, como é judeu. Ok? E vê lá. Você falou que não tem na Bíblia sobre terra plana? Tem sim. Vê lá no canal do Neemias. Eu sei também, porque talvez você tenha ficado nervoso. E aí agora a resposta não é mais pro Douglas, é pro Michelson Borges, ok? O cara que se diz criacionista. Vamos lá, não ia fazer esse vídeo também, mas já que houve a provocação, vou falar agora com o Michelson Borges, que não vai assistir o vídeo. Mas para as pessoas que conhecem o Michelson Borges, fiquem sabendo disso. O Michelson Borges tem vídeos falando sobre vacina, a importância da vacina. Eu quero falar uma coisa pro Michelson Borges. Tenha coragem de falar sobre autismo, tá bem? Você não sabe o que é autismo? Não sabe o que causa autismo? Então não fale sobre vacinas. Estude, ok?
O Michelson Borges disse que a Terra plana envergonha o cristianismo e afasta os ateus. Eu vou falar uma coisa, eu conheço muitos ateus. E eu posso falar qual é o motivo número 1 que afasta ateu do cristianismo. Eu vou te falar, são os casos registrados no mundo inteiro de pedofilia. Agora, se você acha que Terra plana gera constrangimento, eu te digo, para mim, ser humano Afonso, pedofilia gera muito mais constrangimento. Quando o cara diz um cristão, um padre cristão abusou de uma criança, isso suja muito mais o que eu acredito, a minha fé perante um ateu, do que um cara que diz que a Terra é plana ou que diz qualquer outra coisa que alguém pode achar que não faz sentido. Eu acho que o Michelson Borges deveria arrumar a questão moral dele de prioridades. Você realmente acha que o que mais afeta o cristianismo é a Terra plana? Interessante. Só para constar, quem inseriu o modelo do globo foi Aristóteles, cuja obra só chegou nos dias atuais por causa da Igreja Católica, ok? O globo. Então, assim, basicamente assim, eu tenho vergonha dos casos de pedofilia dentro da igreja, ok? Eu tenho vergonha de pastores abusando de fiéis ou financeiramente, muitas vezes, ou até de outras formas que eu prefiro nem falar, ok? Eu tenho vergonha de igrejas que financiam canais de TV, vejam lá no canal da Paula Marisa, que apoia comunismo, socialismo na televisão. Eu tenho vergonha de igrejas que tocam funk dentro da igreja. E isso está na Igreja Adventista, se você for lá perguntar para Paula Marisa no canal dela. Ok? Então eu tenho vergonha. Eu acho que se eu fosse adventista e levasse um amigo ateu numa igreja e de repente tem lá na igreja funk dentro da igreja, veja lá no canal da Paula Marisa quando ela falou sobre isso. Eu teria vergonha, ok? Eu não teria vergonha se alguém falasse sobre terra plana de forma alguma. De forma alguma. Agora, outra questão. Ele diz assim, o Michelson Borges, porque nenhum criacionista sério, porque o centro de criacionismo que eu cuido não fala disso, de terra plana, etc. O que eu quero falar é o seguinte, quem define quem é criacionista ou não é a Bíblia, meu amigo. Não é você, desculpa, você simplesmente é uma pessoa que veio do pó e vai ao pó assim como eu. Você não é muita coisa, percebe? Você vale tanto quanto um médico, ou como uma costureira, ou como um gari, ok? Inclusive, na minha visão, o trabalho do gari e da costureira é muito superior ao trabalho do médico e é muito superior ainda ao seu próprio trabalho, ok? Que fica falando que tem vergonha do sábado, porque já gera constrangimento, tem vergonha de terra plana, ok? Né? Então, assim, essas são as minhas dicas para o Michelson Borges. Quer dar uma de bacana no YouTube ou qualquer outro lugar? Ou como seu amigo também da Igreja Adventista, que se você digitar terra plana, tá lá entre os 30 principais vídeos, que usam gira-gira para mostrar como é que funciona a Terra. O cara senta num gira-gira e fica girando. Sério, olha os canais terraplanistas e pelo menos veja alguns experimentos. Como eu disse, alguns experimentos, por exemplo, de curvatura, eles podem ser discutidos, tem pequenas imprecisões, ok? Porém, existem outros experimentos em canais terraplanistas que derrubam o modelo do globo, não fazem sentido, não comprovam a Terra plana, mas derrubam o modelo do globo. Eu digo, a Terra é plana, ok? Ela não é convexa, ela não é no formato de uma privada, ela não tem nada a ver com isso. E ela tem um domo, ok? Ela é estacionária, ela tem um domo e ela é plana. Visão minha de um geofísico agora falando, tá? Eu acho que era isso que eu podia falar de terra plana. Fica a dica aí quem quiser fazer a mesma pesquisa que eu comecei a fazer, ou simplesmente já... Sabe, esse negócio que o Douglas ficou nervoso tirou muita energia de mim também, sabe? A gente... por um momento você sente muita energia de fazer uma pesquisa por causa de pessoas que nem o Neemias, do Verdade Revelada. Por outro lado, você se sente assim muito sem energia quando você vê pessoas falando um monte de mentiras sobre judeus para prejudicar você, que vai acreditar que judeus é mal.
tá? Para quem falar que os judeus controlam o mundo e que Hitler só estava defendendo o mundo dos banqueiros, você pode perguntar: todo aquele pessoal que estava no campo de concentração era banqueiro? Existia tantos bancos assim no mundo naquela época? Todos eles eram funcionários? Não tinha nenhum sapateiro lá no meio? É isso? Não tinha ninguém pobre? Só de pensar no Holocausto sinto dor, ok? Prefiro nem pensar. Quando eu vejo um judeu com aquela marca no braço dos campos de concentração, eu sinto dor. E muitos deles, algumas vezes, se tornam até ateus. E eu me sinto assim, com pena, sabe? Pena. Mas é isso. O mundo é assim, né? O mal muitas vezes faz sacanagem. E o mal, o pior de tudo, é que ele vem através de seres humanos. O capeta não está aqui colocando as pessoas em campo de concentração. Tem um porteiro humano lá no campo de concentração. Tem um motorista que está levando os caras para o campo de concentração. Tem o cara que vai cuidar para as pessoas não fugirem. Outros seres humanos. Ok? Os judeus já apanharam muito na história. Inquisição, né? A Inquisição foi terrível. E Holocausto, e assim vai. Mas muitas vezes isso pode ter sido gerado por pecados que o povo comete também. E a gente tem que saber que Deus é justo e tudo é perfeito. Ok? É isso. É isso que a gente tem que ter fé. Por hoje é isso. Essa é a minha visão sobre Terra plana. Ao Douglas, eu te entendo. Paciência, mas assim, você está errado. E não foi legal a forma como você fez o vídeo. Foi bastante arrogante. Eu sei que de vez em quando eu também sou arrogante. Mas assim, você fez um vídeo desnecessário. Ok? Você podia simplesmente ignorar. Eu tenho assim uns 20 vídeos que eu fiz xingando determinados canais e eu não publiquei. Sabe por quê? Eu não posso, eu não tenho direito de me rebaixar a esse nível, ok? Então assim, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. E fica aqui esse vídeo extra. Paciência. Até mais.